Boa noite, queridos amigos que acompanham esta live que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva durante a semana a todos os companheiros que neste período em que não podemos realizar as nossas reuniões públicas, nos encontramos através desta possibilidade que a tecnologia oferece para todos nós. As palestras acontecem habitualmente nos mesmos dias e horários das nossas reuniões públicas. Nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas, e nos domingos, às 10 horas da manhã. E assim, através da tecnologia, nós encontramos uma forma de estarmos mais próximos e de nos mantermos conectados também com a nossa casa espírita e com a espiritualidade superior. Antes de nós começarmos a falar do tema propriamente dito, vamos fazer a prece que nos conecta com a espiritualidade superior e que dirige este trabalho em nossa casa espírita. Peço então que possam me acompanhar fechando os vossos olhos, inspirando e expirando calma, suave e profundamente, e pedirmos a Deus e a Jesus que nos envolvam em suas vibrações amorosas, de carinho, de serenidade, a fim de que possamos nos entrelaçar vibratoriamente com estes bondosos amigos e permitir que eles possam ampliar as nossas capacidades de percepção, de entendimento das verdades de Jesus contidas no Evangelho, a fim de que possamos tirar o melhor proveito das lições desta noite e que este aprendizado possa doravante se constituir em nosso patrimônio espiritual, do qual podemos lançar mão diante das situações que a vida e a misericórdia divina nos apresentarem. Que a tua luz, Mestre Jesus, se derrame sobre todos nós aqui presentes nesta noite, encarnados e desencarnados. Que assim seja. O tema da nossa conversa nesta noite é do primeiro capítulo do Evangelho, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei. E as instruções que os Espíritos colocaram neste capítulo especificamente, elas têm por título A Nova Era. E o que será que significa para nós espíritas essa nova era, já que ela pode ter vários significados? Aqui no Evangelho, 3 espíritos trouxeram a sua comunicação para nos auxiliar na compreensão, no entendimento do que possa ser a nova era. Um espírito israelita, na cidade de Mulhouse, em 1861, Fenelon, na cidade de Poitiers, em 1861 também, e Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, em Paris, em 1863. Então, esses 3 espíritos vêm fazer as suas observações de forma a enriquecer a nossa compreensão nos dias de hoje. E a Terra, não é, a sociedade terrena, ela passa por períodos, não é, períodos geológicos, como nós conhecemos, mas também períodos de evolução. Não é? Assim foi quando nós deixamos de ser um mundo
primitivo para ser um mundo de expiação e provas. Assim foi quando nós tivemos o trabalho desenvolvido por Moisés e que veio reunir uma parte da população do planeta em determinada época em torno de um único Deus, preparando o caminho para que Jesus pudesse aqui chegar 1.600, 1.800 anos depois, de Moisés. A vinda de Jesus, quando traz para nós a oportunidade de conhecermos o Evangelho, de começarmos a compreender o amor na sua dimensão mais profunda, e que ainda hoje, eu particularmente, confesso para vocês, que tenho lá minhas dificuldades para compreender nesta magnitude, nesta dimensão, este amor como foi nos ensinado e exemplificado por Jesus. Foi isso? E estamos às voltas de um novo período, de uma nova era, onde a Terra passa este processo de transição de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E a espiritualidade, com muito carinho e com muita dedicação, nos faz algumas pontuações, alguns alertas para que a gente esteja atento e possamos, da nossa parte, compreender, então, o significado dos momentos em que nós vivemos. Esta é a mais importante reencarnação para cada um de nós, espíritos que aqui estamos reencarnados na Terra neste momento. E é mais importante justamente porque nela, neste momento, nós podemos realizar as transformações de que precisamos para progredir em moralidade, para evoluirmos moral e espiritualmente, para podermos, quem sabe, termos os méritos necessários para podermos continuar reencarnando no planeta Terra, num mundo de regeneração. Talvez, se não possuirmos esses méritos, teremos que reencarnar em algum outro planeta na condição de expiação e provas. Mas, dentro aqui do item 9, o espírito israelita traz um ensinamento muito rico para a gente, quando ele diz: olha, o Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos. Vejam, o Cristo deve aproximar os homens e os tornar irmãos. Deve renovar o mundo. Sim. Fará jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Fará jorrar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral. E aí, então, eu preciso parar um pouquinho, e começar a digerir cada uma destas partes do ensinamento que o bondoso Espírito traz para mim nestes instantes. E quando eu digo traz para mim, é que eu, na condição de estudioso do Evangelho, na condição de divulgador do Evangelho, eu preciso trazer para mim estas lições, refletir sobre elas, para que eu possa, então, depois estar compartilhando com vocês. E o processo de reflexão, eu estabeleço a partir de questões e de comparações entre o ensinamento e a minha postura diante da vida. Se ela está coerente com estes ensinamentos e onde ela não está coerente com estes ensinamentos, porque
Aí então ele me mostra onde eu preciso mudar. Então vejam, quando ele diz que, olha só, deve renovar o mundo e aproximar os homens e os tornar irmãos, né? Eu pergunto para mim mesmo se eu já me considero irmão das outras pessoas da humanidade terrena? Irmão, filho do mesmo pai? Não importa se é, né, o ente querido aqui dentro de casa ou se é o bandido que está na penitenciária. Aquele, né, que rouba um pão para se alimentar, para matar a fome da família, ou aquele que rouba bilhões de reais ou de dólares. E eu considero a todos efetivamente meus irmãos em humanidade e me disponho a conviver com eles na condição de irmãos? Se não, o que me falta para isso? Por que eu ainda não consigo? Em quais dificuldades eu esbarro para me considerar como um ser espiritual, filho do mesmo Pai e, portanto, irmão de todos os seres da humanidade? Porque talvez isto possa me ajudar no meu processo de convivência com as outras pessoas. Quando eu me recordo que eles são meus irmãos, mesmo que falem coisas que me desagradem, com as quais, eventualmente, eu discorde. Jesus fará jorrar, né, de todos os corações, né, a caridade e o amor ao próximo. E como é que é este trabalho da caridade aqui na minha intimidade? E aqui nós precisamos ponderar as duas formas de fazermos a caridade material e a caridade moral. Então, eu consigo fazer a caridade material? Em que situações eu consigo fazer? Em que situações eu tenho dificuldade de fazer? Eu consigo fazer a caridade moral? A caridade, aquela que não tem custo, que não sai nenhum centavo do meu bolso. Eu consigo fazer a caridade de ficar em silêncio quando o outro fala alguma coisa ou faz alguma coisa que me desagrada? Eu consigo ficar em silêncio? Eu consigo, naquele instante da contrariedade, manter o meu equilíbrio, o meu controle, a ponto de fazer uma prece por ele, se eu acho que ele precisa? Eu consigo fazer a caridade de ouvir um companheiro que está desequilibrado, desestruturado, né, e precisa simplesmente de alguém que o ouça? Eu consigo fazer a caridade de levar uma palavra de otimismo, de consolo para aquele que está triste e desesperançado? Essa é a caridade moral, que não tem custo, não tem ônus para a gente e que está ao alcance de todos nós fazermos. Sim. A caridade e o amor ao próximo. Eu consigo construir laços de afeição com as outras pessoas, laços de amizade. Amizade no início, afeto depois, que vai fazer com que a nossa convivência, independente da presença física, faz com que a gente se goste. Não importa se eu estou aqui, né, e ele ou ela está lá no outro hemisfério, em outro país. Então, eu consigo construir esses laços de amizade e de afeição com outras pessoas com quem eu convivo. Eu consigo demolir as barreiras diante daquelas pessoas com quem eu tenho dificuldades de relacionamento. Jesus nos propõe
reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Vejam, não é? As condições que eu preciso vivenciar para que eu possa, né, me desenvolver durante a minha reencarnação, para que eu possa aproveitar melhor a oportunidade reencarnatória. Sim. Aqui, o Espírito fala em criar entre todos os homens uma solidariedade e uma moral. Vejam, criar solidariedade. Eu sou solidário em relação aos meus irmãos? Eu procuro identificar naqueles irmãos que estão à minha volta a sua dificuldade, a sua necessidade? Eu já fico atento para perceber-lhes quando eles estão bem, quando eles não estão bem? E eu me disponho a estender as mãos para ajudá-lo quando eu sei que eles precisam de ajuda ou de cuidados? Porque aí eu posso ser solidário. Se eu conhecer a necessidade, a dificuldade, e não me dispor a estender as mãos, eu só percorri uma etapa do caminho. Não fiz a caminhada completa. Então eu preciso me desligar das minhas preocupações, de olhar só para o meu próprio umbigo e começar a olhar à minha volta para ver em que eu posso ajudar mais, onde eu posso ser mais participativo, onde eu possa ser mais humano. Criar, diz o Espírito, uma moral. E aí, para que a gente possa uniformizar o nosso entendimento a respeito de moral, eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos. Nós temos no livro terceiro, o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. O livro terceiro trata das leis morais. O primeiro capítulo do livro terceiro é a lei divina ou natural. No item 3, que tem por título o bem e o mal, na questão 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E a espiritualidade responde: a moral é a regra da boa conduta, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha só, a boa conduta é a distinção entre o bem e o mal. Funda-se, continua a espiritualidade, na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando ele se conduz de acordo com as leis divinas. Vejam, na observação da lei. A observação da lei não é eu olhar para a lei. Eu venho aqui, neste livro terceiro, são 12 capítulos, 10 leis morais. Aí eu venho aqui, leio, olhei, já vi, tá bom, observei a lei? Não. A observação da lei, ela implica no conhecimento dela, no estudo da lei, na compreensão da lei e na vivência da lei. Quando eu consigo fazer com que a minha vida de relação com as outras pessoas esteja de acordo com a lei de Deus, com estas 10 leis aqui, com o Evangelho de Jesus, isto significa que então eu estou observando a lei. E, logicamente, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, por mais esforço, por maior que seja o esforço que eu faça, eu não vou conseguir observar tudo que diz aqui na lei, de forma nenhuma. Senão, talvez eu já não tivesse mais nem no mundo de regeneração, talvez eu já tivesse num mundo mais avançado. Se eu conseguisse fazer tudo na minha vida de relação de acordo com as leis divinas. Por isso é que aqui no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, o verdadeiro espírita,
A espiritualidade diz que é reconhecido, o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por vencer as suas más inclinações. Então, é o esforço. Observar a lei para nós, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, gente, é me esforçar por viver a minha vida de relação com as outras pessoas de acordo com a lei divina. É o esforço constante. Deus, a cada dia, me concede inúmeras oportunidades de eu poder avaliar se eu já estou observando ou não a lei, se eu estou já vivendo de acordo com essas leis. Não é? Então, é o meu esforço a cada nova oportunidade. Vou conseguir em algumas, não vou conseguir em tantas outras, mas é o esforço constante pela consciência que eu já tenho que preciso mudar, que eu preciso me transformar. No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, aqui onde ele tem por título, né, deixa eu pegar aqui, gente, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, a introdução à doutrina espírita, no item 6, resumo da doutrina dos espíritos, Kardec coloca assim: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica. A moral dos espíritos superiores. Então vejam, aqui, Kardec nos traz a informação da espiritualidade para que nós possamos ter referenciais que nos permitam fazer escolhas mais sábias e vivermos mais de acordo com a lei. Então, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Nisto se resume a moral dos espíritos superiores. Esta deveria ser a nossa regra de conduta aqui. Quando a espiritualidade, propõe para a gente, que vivenciamos um processo de transição para uma nova era, para que a gente possa entrar na era do espírito efetivamente, nos afastando do apego que nós trazemos ainda às coisas da vida material, onde nós venhamos a servir mais a Deus e menos a Mamon. Sim. É a oportunidade que nós temos de realizar estas transformações. E eu vou usar uma expressão, não sei se ela é mais adequada, me perdoem se não for. É engraçado a colocação que a espiritualidade faz aqui, não é? Vejam, mas não se deve crer que esta evolução, não é, para alcançar a nova era, irá se dar sem lutas. Não, elas necessitam, não é, para chegar à maturidade, de abalos e discussões com a finalidade de que elas chamem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e esses se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Então ele fala, não é, que vão precisar de abalos, não é, que não se dará a evolução sem lutas, que precisamos, não é, ter discussões. E eu digo que é engraçado porque, não é, se eu me manter apegado, não é, às minhas memórias, aos preconceitos que eu trago, pode ser que eu interprete esta afirmação do espírito israelita como, olha, eu preciso efetivamente, né, pegar em armas
ou eu preciso pegar alguma coisa, porque eu tenho que convencer as outras pessoas da transformação que precisa acontecer. E não é este o entendimento que nós precisamos ter. Em nenhum momento a doutrina espírita diz que nós precisamos usar a força de qualquer natureza, que nós não temos o direito de violentar a quem quer que seja nas suas concepções. Não é isto? Talvez a colocação de ideias, assim, com o coração abertos e desarmados dos nossos próprios preconceitos, para poder enxergar outros pontos de vista a este respeito. Quando a espiritualidade fala, não é, que a evolução não se dará sem lutas, sem discussões, para mim, esta luta e estas discussões não acontecem entre duas pessoas, dois seres espirituais. A nova era e esta, né, revolução, ela deve acontecer no campo da intimidade de cada um de nós. A nova era não vai acontecer na sociedade para depois chegar até mim. Não vai acontecer na humanidade para depois chegar até a cada um de nós. É um processo que, pelo contrário, ele vai se realizar primeiro na nossa intimidade, para depois, né, nós irmos aos poucos contagiando pelo nosso exemplo as outras pessoas e aos poucos a humanidade se transformando. Então vejam que é um processo diferente, não é? A revolução é íntima. A evolução e a nova era se dão através do conhecimento de mim mesmo, onde eu preciso urgentemente me debruçar sobre o conhecimento, o entendimento, a compreensão das minhas potencialidades de um lado e das minhas dificuldades de outro. Enquanto eu não me esforçar por este conhecimento, de forma profunda, reflexiva, de olhar aquilo em que me falta para que eu possa me melhorar na convivência com as outras pessoas, eu não estarei dando a minha parcela de contribuição para que a humanidade alcance a nova era. Então, a nova era precisa chegar em mim. Então, eu preciso olhar aqui para dentro, não é? E preciso me fazer uma série de perguntas e analisar detidamente as respostas que eu mesmo der a cada uma delas, que eu gostaria de algumas estar compartilhando aqui com vocês. Eu consigo, na minha vivência diária, ser justo? Sim, consigo ser justo? E vejam que, para eu ser justo, eu preciso me debruçar sobre a última das leis de que trata aqui o Livro dos Espíritos. A lei de justiça, de amor e de caridade. Eu sou justo nos meus julgamentos? Para eu saber, eu preciso conhecer em maior profundidade. E veja que a construção das leis, aqui no Livro dos Espíritos, as leis elas são individuais. Quando chega nesta última, ela é tripla. Justiça, amor e caridade. Isto de forma a que eu possa compreender que só há justiça se ela estiver alicerçada no amor e na caridade.
A justiça humana falha porque ela não tem na sua estrutura amor e caridade. E por isso a justiça de Deus é perfeita. Então, eu preciso trabalhar na minha intimidade a amorosidade e a caridade para que eu possa, no decorrer do tempo, ser justo. Então, preciso me debruçar e conhecer a fundo o que me diz a espiritualidade a este respeito. E eu poder saber se nos meus julgamentos, se nas minhas avaliações, eu sou mais justo ou injusto. Eu tenho só um peso e uma medida para aquela situação, não é? O meu julgamento é um. Ou para todas as vezes que aquela situação se apresentar, o julgamento vai ser o mesmo? Ou dependendo da situação ou dependendo da pessoa, é um julgamento. Dependendo da situação do julgamento, é outro. Se for com os meus filhos, é um julgamento. Se for com os filhos dos outros, é outro julgamento. Então, eu tenho só um peso e uma medida? Eu consigo desenvolver a amorosidade no meu pequeno círculo familiar? Com pequenos gestos? Com pequenos passos? Assim. Eu sorrio quando as situações me agradam, quando eu estou alegre, né? Ou a minha expressão é de paisagem, né? É esta daqui se eu estiver triste, é esta daqui se eu estiver alegre, é esta daqui se eu estiver, né, ensimesmado, não tem alteração. Então eu expresso, né, a minha alegria, o meu otimismo, né, pelos meus gestos corporais, as pessoas sabem disso. Eu agradeço o que recebo das pessoas. Eu agradeço aquilo que eu recebo de Deus. Eu agradeço aquilo que eu recebo dos meus amigos espirituais, mesmo sem saber do tanto que eles ofertam para mim. Eu agradeço, né, os cumprimentos que eu recebo. Eu digo ao outro o quanto me alegra a convivência, compartilhar a convivência com ele. Nós sabemos que a gentileza gera gentileza. Então eu tenho atitudes de gentileza com o outro na minha convivência. Quando eu demonstro o meu aborrecimento, a minha contrariedade com o outro, será que eu deixo claro que não é com ele que eu estou aborrecido, que eu estou chateado, que é com a sua atitude? Mas que apesar de aquela atitude não me agradar, eu ainda o amo? Ele me é caro sempre, independente de qualquer coisa? Eu ouço meu companheiro quando ele me traz alguma coisa na nossa convivência sem julgamento, simplesmente ouvindo, sem estar, né, mentalmente pensando aquilo que eu já vou dizer para ele. Simplesmente eu o ouço. Eu paro para ajudar quando eu vejo alguém em dificuldade, qualquer que seja ela. Quando é preciso corrigir alguém, a quem quer que seja, eu o faço com amor, com compaixão. Eu busco a verdade, constantemente a verdade. E buscar a verdade não é a minha verdade, porque em função das minhas imperfeições, eu só enxergo um ângulo da verdade, né? Quando eu digo isso, gente, imagina que nós tenhamos um livro, né? Vejam aqui, né? Um livro aqui.
dois lados, né? Isto. Então vocês estão vendo a capa dele, eu aqui estou vendo o verso da capa. Então, se nós formos descrever aquilo que nós estamos vendo, né, nesse instante, nós vamos falar do mesmo livro, mas vocês vão descrever aquilo que vocês estão enxergando, e eu aqui vou escrever o que eu estou enxergando. Se alguém de fora, né, olhar a nossa descrição e falar, poxa, mas vocês estão vendo coisa diferente. Não, nós estamos vendo o mesmo livro. Mas nós enxergamos a vida sob aspectos diferentes, sobre prismas diferentes. Então nós só enxergamos um tequinho assim, um titico assim da verdade. A verdade são as leis divinas. A verdade é o Evangelho de Jesus. Nisto está a verdade. Emmanuel disse para Chico, olha, Chico, se algum dia eu falar alguma coisa que venha contrariar Kardec, fique com Kardec. O que significa, ali está a verdade. Então eu preciso ir nas leis e preciso então conhecê-las, me aprofundar neste trabalho, buscar incessantemente o conhecimento, a compreensão, para eu poder vivenciar tudo isto. Estas pequenas transformações, este esforço constante por me melhorar, é que é avaliado pelos amigos da espiritualidade. E quanto maior é o esforço que eles veem em mim, por buscar realizar estas transformações, por alcançar, vivenciar experiências alinhadas com as leis divinas e com o Evangelho, mais entusiasmados eles vão se sentir também para me ajudar. Senão, não pode chegar um momento em que eles não fiquem chateados, falam, poxa, a gente está tentando, não, mas você não colabora aí, Cláudio, como é que fica isto? Assim. Então, eu preciso fazer o esforço, eu preciso fazer a minha parte. Como são as minhas palavras? As minhas palavras, quando eu levo a outras pessoas, eu procuro avaliar o tom, né? A linguagem, a expressão corporal utilizada. Daí a importância de eu estar sempre vigilante comigo mesmo, né? Vigiai e orai, vigilante comigo. Vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas atitudes. Eu utilizo de mansidão e de paciência nas minhas relações com as pessoas? Como é que anda a minha crítica em relação aos meus irmãos? Àqueles que pensam como eu, mas principalmente aqueles que não pensam e não sentem como eu? Eu vivo a minha vida de forma simples? Eu vivo só com o que é necessário? Ou eu ainda vivo com o supérfluo? Ainda sinto necessidade do supérfluo? Eu me ligo a Deus através da oração e peço ajuda aos amigos da espiritualidade, ao meu anjo da guarda, diante das dificuldades, e agradeço a todos eles quando as coisas estão indo bem, né? Quando o vento está empurrando o barco, né, tranquilamente. Então vejam, né, quantas possibilidades eu preciso analisar em mim mesmo, me conhecer melhor, não é? Pontuar cada uma dessas coisas e ver aquilo que eu já consigo fazer, aquilo que eu ainda não consigo fazer, quando eu já consigo fazer, quando eu ainda não consigo fazer, para que aos poucos eu possa desenvolver em mim a força de vontade necessária para sair da zona de conforto e ir em busca de realizar as mudanças que eu preciso. E com toda certeza,
ao estar, né, construindo bons sentimentos, construindo virtudes em mim mesmo, eu estou vivendo de forma diferente a minha vida de relação com as outras pessoas. E ao viver de forma diferente, eu posso motivá-las, entusiasmá-las também a fazer diferente nas suas próprias vidas. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso estimulá-las a fazer diferente através do meu próprio exemplo. E aos poucos, eu poder perceber que eu, mais calmo, mais ponderado, mais sereno, mais confiante, eu vou me sentindo parte desta nova era, deste mundo de regeneração, me apropriando mais das condições de viver a vida como ser espiritual que eu sou, dando muito menos importância às coisas da vida material, às emoções que antes eu não conseguia controlar, não é? Às sensações que eu vivenciava intensamente e que me provocavam descontroles, desajustes. Vou deixando de lado as minhas emoções e as minhas paixões que mais me complicavam a vida e começo a viver de forma diferente já esta existência. É uma nova era que a espiritualidade propõe. E uma nova era na intimidade de cada um de nós. E quando nós tivermos já vivenciando este processo, isto é um processo, não vai acontecer de uma única vez nesta reencarnação. Quando nós estivermos vivenciando este processo, somaremos a tantos outros irmãos em humanidade que estão no mesmo esforço. E aí sim, nós estaremos auxiliando as novas gerações a já chegarem a este mundo, não é? Fazendo dele um mundo melhor, um mundo de regeneração. Cada um de nós pode dar a sua parcela de contribuição. Que possamos refletir a respeito neste fim de semana. Vamos então, queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas, fechar os nossos olhos e trazermos à nossa mente a nossa casa espírita, o templo religioso que nos abrigue, qualquer que seja o rótulo da religião, e através dos amigos espirituais que são responsáveis por este trabalho, vamos vibrar da nossa intimidade, a vontade pura, sincera, de sermos este agente transformador de nós mesmos. E pedir que os amigos espirituais que possam, como mensageiros de Jesus, visitar os lares de cada um, renovando no ambiente doméstico as vibrações que lá estão, renovando-as
levando esperança a todos os lares e a todos os corações que nestes momentos comungam nos mesmos ideais, tornando-nos mais serenos e mais fortes, nos permitindo a clareza do pensamento, e assim fortalecidos, que possamos então doar dos nossos corações o sentimento mais puro e mais sincero, o amor fraterno de que já dispomos em nossa intimidade, a fim de doarmos aos nossos irmãos da humanidade terrena, quer estejam encarnados ou desencarnados, a fim de que possam, Senhor, receberem o bálsamo que venha lhes curar as feridas, as chagas, suavizar as dores, mitigar as suas necessidades, quer seja do corpo ou do espírito. Que estas vibrações possam também levar consolo e esperança a todos os irmãos que se encontram fragilizados de alguma forma. Que possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. Que possam se sentir amparados pela misericórdia divina. E a todos estes irmãos que no momento difícil pelo qual passa a humanidade terrena estão retornando ao mundo espiritual, que possam ser acolhidos com carinho e desvelo pelas equipes do mundo espiritual que recolhem tantos companheiros e que carecem também de consolo e de esclarecimento. Que possam, Senhor, serem conduzidos aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de que recebam o atendimento de que precisam. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos de todo o aprendizado que nos concede através do teu Evangelho. Mestre Jesus, a Deus pelas renovadas oportunidades que temos de provar o nosso aprendizado deste Evangelho, a todos os irmãos com quem convivemos nesta existência e que nos auxiliam no exercício deste aprendizado. Que possamos, devotados a estes ensinamentos, fazermos todos os esforços ao nosso alcance para vivenciá-los. Para isso, Senhor, nós vos pedimos que nos acompanhe nesta trajetória, Mestre Jesus. Que possamos receber a tua luz a iluminar os nossos caminhos e o teu amor a aquecer os nossos corações. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado pela companhia de vocês nesta noite de sexta-feira. Tenham um ótimo fim de semana e que a paz de Jesus
seja no coração de todos. Muito obrigado.